Bem, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu vou continuar com o tema Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Na aula anterior eu trabalhei a reforma conduzida por Martim Lutero. Na de hoje eu vou focar a reforma protestante conduzida por João Calvino e Henrique VIII. Bem, antes de entrar nesses teólogos, é necessário eu explanar dois pensamentos diferentes da concepção de salvação. Uma de Santo Agostinho e a outra de Tomás de Aquino. São ideias opostas. Para Santo Agostinho, a salvação do homem ela é alcançada pela fé. Já Tomás de Aquino, a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas ações. Então, foca aqui as obras. Então, duas concepções diferentes que vocês vão ver nas concepções também de João Calvino, principalmente, se chocando com os interesses da Igreja Católica. Bem, a igreja ela já vinha passando por críticas muito fortes ao clero. Essas críticas vinham como a simonia, que era justamente pagar dinheiro ao alto clero, certo? Que o alto clero iludia a boa-fé de milhares de cristãos, comercializando relíquias religiosas. Que era isso? Era um verdadeiro charlatanismo, que vendia-se as lágrimas de Jesus Cristo, o espinho que feriu a testa de Cristo, o leite da Virgem Maria. Então se fazia de tudo, aproveitava-se da ignorância e da fé das pessoas para vender realizar essas práticas, aproveitando-se da fé das pessoas. E as indulgências, que era outra crítica que fazia ao clero, que era a venda do perdão. Simplesmente vendia-se o perdão, ou seja, quem não tinha condições de pagar estaria condenado ao inferno? É uma interrogação, Então, justamente mediante apagamentos. Isso aí gerou muitas críticas. Então, a simonia e as indulgências eram pontos fervorosos de críticas. Para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava falta de preparo para as funções religiosas. Muitas pessoas se engajavam na prática religiosa para tentar sobreviver, porque justamente a Idade Média era um período muito difícil, que grande parte da população era miserável. E aí as pessoas iam para os mosteiros, se engajavam nos movimentos religiosos, mas não tinham nenhuma vocação para uma vida religiosa, segundo os princípios católicos. Então, a nova ética religiosa, a igreja, nessa nova concepção, refiro-me ao protestantismo que estava nascendo, a igreja censurava a usura, o lucro excessivo e defendia um preço justo. Isso aqui era a concepção da igreja católica, certo? Ou seja, o lucro era uma prática censurada pela igreja. Então imagina aí como é que vai se desenvolver o capitalismo sem a prática de lucro, de juros. Já os defensores das novas religiões que estavam surgindo com ideias protestantes, os defensores desejavam, então, eram defensores dos lucros, desejavam uma nova ética religiosa. Essa necessidade foi atendida em grande parte pela ética protestante de Calvino, que surgiu com a reforma. Então isso atendia aos interesses justamente da classe burguesa.
E outro ponto, né, que favoreceu foi justamente os conflitos, né, entre os governantes das monarquias europeias com as autoridades religiosas, porque a igreja, certo? A igreja ela insistia com a ideia de uma entidade universal, a igreja lá de Roma conduzindo toda a religião acima, inclusive, dos governos das monarquias nacionais. Então isso gerava conflito. Então os países procuravam afirmar sua independência em relação à igreja. Levava isso aí a constantes conflitos entre reis, interesses dos governos locais com os interesses da Igreja Católica. Bem, aí João Calvino, ele era francês, né? Estudou teologia e o que aconteceu? As ideias protestantes estavam sendo perseguidas na França. Então ele migrou para a Suíça, né? E lá o movimento reformista, né, teve mais aceitação. E aí, em 1536, Calvino ele publicou sua principal obra, onde defendia que o ser humano estava predestinado, aquela ideia inicial que eu apresentei para vocês, certo? A ideia de predestinação, o merecer do céu ou inferno, certo? Segundo Calvino, existiam algumas pessoas que eram escolhidas por Deus para serem salvas ou condenadas ao inferno. E nesse período, né, a cidade de Genebra se mostrava extremamente intolerante e obrigava as pessoas, né, a seguirem os governos, né, e mesclava religião e política. E aí Calvino ele vai surgir essa ideia aí de Calvino, de predestinação, com a classe burguesa de Genebra, que vai fortalecer esses princípios calvinistas. Então, os principais pontos do calvinismo eram o quê? A salvação eterna e predestinada por Deus, ou seja, se Deus me escolheu, então eu já estava predestinado a ser salvo, certo? Pregava o estímulo ao trabalho, preste atenção aqui como isso casa com os princípios burgueses. Estímulo ao trabalho, legitimidade do lucro, que a Igreja Católica condenava, né? Condenava também o desperdício, né? A prosperidade econômica era um sinal de salvação, ou seja, se eu começava a investir, começava a prosperar e a enriquecer, significava que Deus tinha guardado algo para mim, né? Eu era um predestinado. Condenava práticas como o jogo, o culto a imagens, né, de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas. Então, aquela vida mais regrada, né? Segundo Calvino, as obras não interferiam na salvação, justamente porque ele acreditava na predestinação. Então, a predestinação, Deus já tinha me escolhido, não era o que eu fazia aqui na terra, certo? Não podendo interferir na vontade de Deus, né? Segundo ele. Cada pessoa deveria viver de acordo com as suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riqueza e o lucro não era visto como coisas imorais, práticas imorais. Fez muito sucesso, então, suas ideias com a burguesia. As ideias de Calvino, elas se disseminou principalmente na região da Suíça, né? Na Suíça. A reforma seguinte vai ocorrer na Inglaterra, que eu conheci como a reforma anglicana, conduzida por Henrique VIII. Estabelecendo uma diferença, a reforma conduzida por Lutero na Alemanha e por Calvino na Suíça, ambos esses dois reformadores, eles eram teólogos e confrontavam justamente as concepções da Igreja Católica sobre a fé. Já Henrique VIII, ele não era teólogo, ele era um rei,
Então, o que levou o rompimento com a Igreja Católica da Inglaterra com a Igreja Católica não foi concepções religiosas, mas sim aspectos políticos e econômicos. Então, o que acontece? Henrique VIII, de início, né, do seu governo, ele era um fiel aliado do Papa, recebendo inclusive o título de defensor da fé. Entretanto, uma série de questões o levaram a romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Nacional Anglicana. Então, a igreja, vamos analisar aqui o aspecto econômico, a igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias sagradas na Inglaterra. Setores da nobreza, aquelas pessoas influentes, né, queriam apossar-se desses recursos da igreja. E era preciso, né, apoiar o rei para que ele enfrentasse a igreja, né, as autoridades católicas. Além disso, Henrique VIII começou também a ter problemas pessoais com a igreja, porque ele era casado com Catarina de Aragão, né, e Catarina de Aragão não lhe dava, né, um herdeiro masculino, né? E aí o que aconteceu? Ele teve vários filhos, se não me engano foram 5 filhos com Catarina de Aragão, todos morreram. Ele só conseguiu sobreviver uma criança e era uma menina, né? E aí ele queria, segundo ele, o casamento dele com Catarina de Aragão era um casamento amaldiçoado e ele queria então anular o seu casamento. Como ele não conseguiu, né, ele queria eliminar o casamento dele com Catarina de Aragão e se casar com Ana Bolena, que já era sua amante. O Papa não aceitou essa proposta de Henrique, e Henrique ele rompe com a Igreja Católica, aproveitando-se da situação pessoal com a situação econômica também, e ele edita o Ato de Supremacia, que é o documento de rompimento com a Igreja Católica. E torna-se então, né, o principal, funda a Igreja Anglicana e se torna então o principal representante religioso da Inglaterra. Teve muitos conflitos na Inglaterra devido a problemas religiosos, né? Mas a Igreja Anglicana só vai se fixar de vez na Inglaterra no governo de Elizabeth I, filha de Henrique VIII. Bem, está aqui, né, Catarina de Aragão e Ana Bolena. Bom, aqui um mapa das igrejas protestantes, né, na Europa, como elas foram se expandindo, né, luterana, calvinista e anglicana. E aqui ainda era os domínios católicos. Bom, e a Igreja Católica ela resolveu então reagir. De início, ela achava que as ideias dos reformadores fossem sufocadas, né, no mundo cristão, mas só que isso não aconteceu. Em 50 anos, as igrejas protestantes tiveram a adesão de cerca de 40% da população europeia, né? E era necessário reagir a isso. Então a igreja elaborou a Contra-Reforma. A Contra-Reforma se baseou inicialmente, né, nas ideias aqui. Uma das bases da Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, que tentava justamente converter, né, a população dos locais recém-descobertos com as grandes navegações, né? Então eles tentavam converter os índios. Bem, o Concílio de Trento reafirmou os princípios católicos, como a reafirmação dos 7 sacramentos, a crença no Papa, a salvação vem pela fé e pelas obras, negando a predestinação, os dogmas religiosos da Bíblia, né? A interpretação da Bíblia tem que ser dada por um ente do clero, certo? O Concílio de Trento teve essas determinações. A Igreja Católica também estabeleceu o Índex, que é justamente livros proibidos, a qual os católicos não poderiam ler, né? E praticou então a Inquisição. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.